be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Se você tiver com a sua Bíblia, estamos falando sobre família, um quebra-cabeça da vida real. E hoje nós vamos falar sobre algo muito maior. Uma família chamada igreja. Algo que nós nos tornamos, algo que nós somos a partir de pequenas famílias. A partir da tua presença, a partir da tua vida, a partir da tua família, nós nos tornamos uma família maior. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, não só para aqueles que nós receberemos como novos membros, mas para toda a igreja, aqueles que estão com a gente, frequentando os nossos cultos, aqueles que estão saboreando esse momento, esse tempo gostoso que a gente vive aqui juntos. E eu quero, nessa noite, compartilhar a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, no capítulo 1. Carta do apóstolo Pedro, a segunda carta, o capítulo é o primeiro. Se você puder abrir a sua Bíblia ali, para a gente ler. A palavra de Deus diz para nós em vários outros relatos, inclusive em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, vai dizer para nós que aqueles que conheceram a Jesus, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, há uma ação de resultado quando nós nos encontramos com Jesus. Há uma outra palavra também em Efésios capítulo 1, versículo 5 em diante. Me ajuda aí, Caio, por favor, nesses textos, antes da gente abrir em 2 Pedro. Fixe seu texto, sua Bíblia em 2 Pedro, Efésios capítulo 1, versículo de número 5. Olha o que diz esse texto, Efésios 1, 5. Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Pode passar mais um, Caio. Olha o texto, continua dizendo, para louvor da sua glória, como nós cantamos, e de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado é Jesus. E versículo 7, finalizando, olha esse texto. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Quando nos encontramos com a cruz de Cristo, nós entendemos essa caminhada que a partir de agora começa a fazer sentido para nós. E não só em Cristo somos filhos, mas agora, segundo o próprio texto de Efésios, Caio, por favor, capítulo 2, versículo 19, nos fala que além de filhos, nós fazemos parte de uma família, por meio dele. Obrigado, Caio. Assim vocês não são mais estrangeiros quando a gente se encontra com Jesus, e nem peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Por isso que quando a gente ora chamando Deus de Pai, você só pode chamar Deus de Pai se você for filho. Porque eu não posso chegar aqui para vocês e dizer às vezes, cadê o Toninho? Toninho, chegar para o Toninho ali, Toninho, paizão, ele vai lá, ih rapaz, não tem filho desse tamanho não. Até tem parecido na idade, mas não, você não é meu filho não, que negócio é esse, é meu filho? Não sou. Então eu não posso chamar qualquer um de pai, eu tenho que chamar de pai quem me considera filho, ou quem foi que me produziu, ou quem tem a cara do Isaías, como meu pai, que o Isaías é a cara do pai, ele eu posso chamar de pai. E no mesmo texto aqui a gente encontra quando Paulo está ensinando a igreja de Éfeso, de que nós fazemos parte da família de Deus, ou seja, Ele é o nosso Pai, nós agora somos parte de uma família maior, não somente a sua, mas agora de uma família que se estende por toda a terra, uma família gigantesca, onde nessa família, as pessoas das quais nós nos relacionamos, são nossos irmãos. Então eu tenho irmão aqui em São Manuel, eu tenho irmãos em Botucatu, eu tenho irmãos na Prata,
Eu tenho irmãos em Areópolis, eu tenho irmãos em Lençóis Paulista, eu tenho irmãos na Barra Bonita, eu tenho irmãos no Canadá, eu tenho irmãos em Curitiba, eu tenho irmãos em Londrina, eu tenho irmãos em Sorocaba, eu tenho irmãos em todos os lugares. Até nas tribos indígenas, como nós vamos ouvir semana que vem. Até lá nós temos irmãos. Porque eles também, quando se encontraram com Jesus, tornaram-se da família de Deus. Isso deve ser para nós não só confortante, mas deve ser para nós, gerar em nós uma consciência de alegria, que agora nós não somos mais peregrinos ou estrangeiros, mas agora nós fazemos parte de algo diferente. E troca a palavra, Jesus diz que ele troca a palavra de estrangeiros e peregrinos como forasteiros. Por que forasteiros? Porque a ideia de que agora nós não somos desse mundo, estamos por aqui apenas para cumprir uma missão que Deus nos deu. E essa missão começa quando a gente entende que nós não somos criados para sermos órfãos. Falei numa quinta-feira, e aqui rapidamente para você entender. Todos nós estamos perdidos nos nossos delitos e pecados, diz Paulo aos Romanos capítulo 3. Contudo, um momento, eu não sei qual foi o seu, se foi no chuveiro, eu não sei se foi em casa, eu não sei se foi ouvindo um rádio, eu não sei se foi vindo a uma igreja, eu não sei se foi em um monte orando, ou num desafio, ou num problema, numa doença, num hospital, eu não sei qual lugar, onde você ouviu a voz do céu, que de alguma forma tentou tirar as escamas dos teus olhos, e fazer você ouvir a voz de um pastor, para você entender que você não é um cabrito, você é uma ovelha. E aí quando essa voz chega, a gente se identifica com ela, fala, uau, eu sou isso mesmo. Eu não sou cabrito, descobri, eu sou uma ovelha. E eu descubro que sou uma ovelha, não por causa dos cabritos, não por causa desses monte de bicho que está perto de mim, mas eu descobri que sou uma ovelha, porque eu ouvi a voz de um pastor, que ao falar, eu entendi, meus olhos foram abertos, a revelação chegou a mim, e eu percebi que eu sou ovelha. Jesus fala sobre isso no livro de João, no capítulo 10, quando ele diz, eu sou o pastor e vocês são as ovelhas. E as ovelhas ouvem e conhecem a voz do pastor. E essa voz surgiu, ou ela apareceu, ou ela de repente, como um grito num banheiro, disse, você é meu filho amado. Foi o que aconteceu com o próprio Jesus. Quando Jesus, capítulo 3 de Mateus, quando ele foi levado para o batismo, e ali naquele batismo, falamos disso esses dias atrás, uma voz do alto, dos céus, saiu e disse, é o próprio Deus olhando para o seu filho e disse, este é meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Esse é o reconhecimento, de que ali existe agora, não mais um servo, uma criatura, mas um filho. E quando você ouviu essa voz, quando do céu, no lugar que você se encontrava, ouviu a voz dizendo, esse é meu filho amado, você fez parte agora da família de Deus. As pessoas que vão subir aqui mais tarde, participar do projeto, do processo dessa igreja, tornar-se membro dessa comunidade, eles entenderam isso, por isso já foram batizados, e alguns serão batizados, porque entenderam essa dinâmica. Mas a questão é, e agora? O que eu faço depois de ouvir? Você já se perguntou o que você faz depois de ter se encontrado com Jesus? O que Jesus quer com você, comigo, depois que Ele nos encontrou, tirou essas escamas dos nossos olhos e deixou revelado quem nós somos e o que estamos fazendo aqui? Porque seria muito simples se de repente Jesus falasse ao meu teu coração, a gente acordava e entendi que eu sou ovelha, e a gente ia embora para o céu. Por isso que talvez o conceito de que Jesus me salvou, ele é certo, mas ele pode ser um pouco melhorado na sua profundidade. Porque antes de Jesus te salvar, me permita usar essa expressão, talvez você vai entender no conteúdo e não na primeira frase. Antes de Jesus te salvar, Jesus quer te matar. Misericórdia, pastor. Escuta a Bíblia. Antes de Jesus provocar em mim e em você o processo da salvação, o primeiro ato que Deus, na pessoa de Jesus, vai fazer comigo e contigo, é matar nós.
Misericórdia, pastor. Evangelho de João, quando Jesus vai conversar com um homem, um sábio da lei, chamado Nicodemos, ele pergunta para Jesus, e aí, como é que eu faço? Como é que eu posso herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele, você precisa nascer de novo. Dizendo bem claro, ó, você que nasceu da carne, é carne. Você que nasceu do Espírito, é Espírito. Você tem que nascer de novo. Porque do jeito que você está, você nem voar, você voa. Quanto mais subir. Porque do jeito que você está, com tudo isso que nós somos e consumimos pela nossa carnalidade, a gente é ruim. Nós é ruim demais. Por isso que Jesus fala que a gente tem que morrer, nascer de novo, passar pela cruz, e quando ele diz entregar ou pegar a sua cruz melhor, e negar a si mesmo, é um ato de morrer para si. É um ato de compreender na nossa mentalidade de que o primeiro propósito, a primeira transformação que Jesus começa a causar na minha, na sua vida quando nos encontramos com Ele, é a gente morrer para nós. É abrir mão de quem nós somos. Abrir mão dos nossos desejos, intenções, e submeter aquilo que Deus quer que nós nos submetamos, simples assim. Mas o grande problema é que quando esse processo começa a acontecer, alguns de nós entendem, se relaciona com Jesus, entende que está salvo porque não foi você que se salvou, foi Jesus que nos salvou, mas aí a gente para no tempo, esperando Jesus voltar. A gente às vezes para no tempo na expectativa de que eu já estou salvo, ou talvez, como alguns de nós faz isso, eu sou filho de pastor, cara, estou garantido lá no céu. Meu pai é presbítero, eu mesmo sou presbítero, ou no meu caso, sou pastor, você acha que eu não vou subir? Estou bom na fita. Vocês não, vocês são, né? Eu sou, né? Olha. E a gente começa a desenvolver algumas mentalidades tão estranhas assim, sofistas inclusive, porque a gente começa a pensar que Jesus me salvou porque Ele gosta de mim. E não salvou o outro porque o outro é ruim e nem eu gosto dele, quanto mais Deus. E porque talvez Jesus me salvou porque eu sou gente boa, porque eu sou legalzão, porque eu consigo fazer coisas assim que um monte de gente faz e eu não faço. Eu não bebo, não fumo, não roubo, não ouço funk. Hoje tem que falar assim, né? Nem tenho TikTok, sou de Jesus, né? Olha. E a gente vai se qualificando na expectativa de que, porque eu me encontrei com Jesus, os meus atos ou os meus comportamentos têm a ver com aquilo que eu entendo que precisa. E eu não consigo olhar para a Bíblia e perceber que é a partir da Bíblia que a minha transformação começa a acontecer. Por isso que Pedro, aqui em segunda carta dele, no capítulo 1, ele traz uma transição muito importante que eu queria que você guardasse em frases rápidas, eficientes, mas contundentes para mim e para a sua vida. Talvez a pergunta nessa explanação do texto nós vamos tentar responder é: o que eu faço depois de ter sido salvo em Jesus? Qual é a minha missão? Por que eu estou aqui ainda? Já que Jesus me salvou, por que Ele não me leva? Já que Ele me salvou, por que eu não subo logo? Ou por que Ele não vem? O apóstolo Pedro vai nos responder, nos ajudar a entender isso. Marcos capítulo 16 vai dizer para nós: quem crer e for batizado será salvo. Aqui nós vamos viver essa atmosfera. Mas mais do que essa atmosfera, o que eu faço depois de ter sido salvo? Olha o que diz o texto, capítulo de número 1, versículo 3. Acompanhe na sua Bíblia, se você puder. Caio, coloca uma versão para a gente ali, para a gente ler junto. Quem não trouxe Bíblia pode ler com a gente na projeção. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3. Olha lá o que diz o texto. Pelo poder de Deus, nos foram concedidos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Pode ir passando, Caio. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem nele a fé que vocês têm, e a fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Ao conhecimento acrescentem o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança acrescentem a piedade, e a piedade a fraternidade ou a amizade, talvez na sua versão, e a amizade e fraternidade acrescente o amor. Versículo 8, por favor, Caio. Porque essas qualidades, estando presentes em vocês, e aumentando em vocês cada vez mais, vocês farão com que não sejam nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho, cada vez mais, ou de forma maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. E o último versículo 11, por favor, Caio. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até aí para a gente guardar. Só troca a versão, coloca a NVI, por favor, ou a NT, versão da transformadora, Caio, por favor, que ela é mais fácil da gente entender. O que o texto está dizendo para nós, é o que eu quero que você fique atento comigo, por favor. Me empreste um pouco o teu cérebro, o teu tempo, a tua paciência, as tuas faculdades, para que a gente desenvolva nesse contexto, de forma bem expositiva, o que Pedro quer ensinar para a gente nisso. O que Pedro tem ensinado o povo, porque na narrativa do texto ele vai dizer, pelo menos na temática da minha Bíblia, a prática daqueles que são cristãos e os seus resultados, ou seja, é a realidade da vida de quem se encontrou um dia com Jesus e como vai viver assim daqui para frente. Por isso que se você, eu ou todos nós que aqui estamos e vamos receber os nossos irmãos, o que eu faço depois disso? Qual a estrutura de vida que eu preciso ter, a forma de vida que eu preciso desenvolver? A partir disso Pedro nos ensina. E a primeira ideia que eu quero que você guarde é que a gente não pode se esquecer de que nós fomos salvos pela graça. Isso está muito claro no versículo 3, quando por 2 vezes a palavra nos tem sido doados, ou nos foi dado. Nos foi dado, ou seja, como um presente, todas as coisas nos foi dado. No versículo 4 ele repete de novo a palavra, nos foi dado gratuitamente, ou seja, algo mais uma vez foi dado a mim e a você. E o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10, me ajuda, Caio, por favor, Efésios 2, 8 e 10, o texto nos diz a seguinte expressão: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não veio de vocês, é um presente, é uma dádiva, é um dom de Deus. Continua o versículo 10, não é uma recompensa pelas práticas das boas obras de vocês. E por que não é? Para que ninguém se ache, ninguém venha se orgulhar dizendo, eu sou bom, eu sou capaz e Deus fez isso por mim. Mas Ele fez porque somos obra-prima de Deus, falando lá de Gênesis, criados em Cristo Jesus, falando do verbo, João capítulo 1, a fim de realizar as obras que Ele mesmo, de antemão, planejou para mim e para você. Por isso a primeira narrativa de Pedro aqui, que a gente precisa entender e nunca se esquecer, porque é possível que no meio da nossa caminhada, a gente ache que
a gente é mais do que a gente é. E como eu costumo brincar com os meus queridos, você não é tudo isso que você acha que é, não. Nós não é tudo isso que a gente acha que é, não. Se tirar a graça de Deus, nós estamos na roça. Estamos na roça. Consequência desse texto, que Jesus é tudo, e aqui ele vai falar sobre a graça, ele fala da suficiência do Evangelho de Jesus, e o Evangelho de João, capítulo 14, me ajuda, Caio, nesses textos, versículo 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai, ou ninguém pode vir, ninguém se encontra com o Pai, se não for através do Filho, Jesus. Jesus também vai dizer em outros textos, João capítulo 17, por favor, Caio, versículo 3, olha o que diz João 17, 3, e a vida eterna é esta, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo, ou seja, a vida eterna, o amanhã, a garantia do amanhã está nesse compêndio de você encontrar-se com o Pai, na pessoa do Filho. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, numa das pregações de Pedro, ele diz assim: não há salvação em nenhum outro lugar, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. O que está dizendo o texto, e aqui, para a gente fechar esse ponto, para você nunca se esquecer, nunca foi seu mérito que lhe trouxe a salvação, foi a graça de Jesus. Não há nada que você faça que vai fazer com que Deus te ame menos. E não há nada que você faça que faça Deus te amar mais. Porque Ele te ama e ponto final. E quando a gente consegue entender essa plenitude do amor, do cuidado, da ação de Deus com a gente fica constrangido com tanto amor que Ele tem por mim. E a gente até canta, né, Helena? Que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. E mesmo sendo Deus tão grande, Ele escolheu me amar, me salvar, te amar e te salvar. Ele escolheu no céu, morar em qualquer lugar. Eu, se fosse Deus, morava na Nova Zelândia. Ou no Vietnã, naquelas praias lindas. Ou em Vancouver, no Canadá. Mas Ele escolheu morar dentro de mim. Ele escolheu morar dentro de você. Ele escolheu usar a mim e a você, como a palavra dele diz. Ele não habita em templo feito por mãos humanas, mas Ele habita dentro de você e de mim. Mas não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Mas não porque você é legal, porque você fez alguma coisa, mas porque Ele nos amou primeiro. Por isso, o texto mesmo diz que nos foi dada a possibilidade de conhecer a Jesus. Sabe por que a gente vagueia na expectativa de que nós somos salvos pela graça e não somos? Talvez porque a gente não conhece bem Jesus, o autor e consumador da fé. A própria palavra de Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar. Segunda verdade que eu quero que você guarde desse mesmo texto, seguindo os textos, é que além de agora a gente entender que nós somos salvos e participamos da graça de Cristo através desse processo todo, agora nós somos estranhos. Vou melhorar a palavra que ficou um pouco diferente do texto. Agora nós não somos mais deste mundo. Vou melhorar a palavra para você entender. Agora eu e você somos Superman, Supergirl. Vou melhorar no texto. Agora nós temos, segundo o próprio texto, no versículo 4, por favor, Caio, volta em 2 Pedro capítulo 1, exatamente no versículo 4, na versão que a gente colocou, é transformadora. Olha o que diz: e por causa da glória e da excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a você participar do quê? Da natureza divina. Gente, isso é maravilhoso, porque agora, compreendendo isso, nós não somos mais só terrenos. Agora nós, por causa da filiação, da graça de Deus, Ele diz para mim e para você: agora vocês são do céu.
A natureza do céu, a natureza divina, aquilo que acontece no sobrenatural, agora também pode ser acessado por mim e por você. Nós temos essa natureza, por isso nós somos estranhos aos olhos dos outros. Por isso que quando eles dizem que, num ditado popular, perdoar é divino, a gente pode. Porque o divino está em nós. A gente pode agir com ações diferentes em circunstâncias totalmente estranhas na nossa realidade, porque o divino mora na gente. Porque agora, segundo o próprio texto, a gente não tem a perspectiva só do poder, mas mais do que poder, nós vivemos uma transformação, onde, segundo o próprio texto, essa natureza divina promove em nós a tirada dessa corrupção, a tirada dessas paixões, e a gente começa a viver uma crise de identidade. Porque ora eu sou Isaías, ora eu sou Isaías divino. Ora eu sou Isaías humano, ora eu sou Isaías que fica bravo, que fica irritado, que agride, que chora, que fica bravo, que xinga. Ora o divino mora em mim, porque eu me encontrei com Jesus, e agora como é que eu faço? Crise. E se você, como estrutura de Deus, você que já encontrou com Jesus, não passou por essa crise, meu irmão, alguma coisa está errada. Se você não se perguntou no meio das suas locubrações e orações, no meio da noite, gente, agora o que eu faço, Jesus? Talvez você ainda não entendeu o que é ter a natureza divina na sua vida. E aqui a gente precisa entender que nós somos santos, não porque somos bons mais uma vez, mas nós somos santos porque o santo habita em nós. A palavra de Deus em Colossenses, Paulo por várias vezes, não precisa abrir, Caio, nesses textos, mas por várias vezes Paulo vai falar aos Colossenses, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, dizendo aos santos da igreja de Colossenses, aos santos da igreja de Filipenses, aos santos da igreja de Tessalonicenses, aos santos, e Pedro mesmo vai dizer na carta anterior, sede santos porque eu sou santo. Ele vai dizer para nós, talvez escrevendo uma carta à igreja de São Manuel, aos santos da igreja de São Manuel. Ele está falando de mim e de você. Pastor, mas eu não sou santo, eu peco. Não é sobre isso que ele está dizendo. A natureza da santidade, quando ele diz sede santos porque eu sou santo, não tem a ver com o que você faz, tem a ver com a essência que habita em você. Eu só sou santo porque o Espírito Santo habita em mim. Então, por causa dessa natureza de reencontro do divino, da ação divina, da natureza divina que desceu em mim, agora eu também sou santo, porque o Espírito Santo habita em nós. Isso deve mudar a nossa história. Isso deve mudar a nossa atmosfera, a nossa mentalidade, para a gente não dizer talvez aquela desculpa que a gente sempre diz, mas eu sou humano, eu também erro. Se você disser isso perto de mim depois dessa noite, eu vou dizer, mas você também é divino, e você poderia não ter errado. Por isso que ao mesmo tempo que a atmosfera, a natureza divina é maravilhosa quando está sobre nós, mas ela gera em nós responsabilidade, temor e tremor diante de Deus. Porque o céu habitando em ti e em mim, dá a ideia de que onde você vai, o céu está contigo. Onde você transita, o céu está contigo. O que você faz, o céu está contigo vendo. O que você fala, o céu está contigo ouvindo. Não sei se isso te deixa temoroso, preocupado, ou apenas feliz. Por isso, agora que nós temos uma natureza que não é só terrena, é uma natureza divina, a diferença está em quem é mais em você. Talvez na igreja a tua natureza divina é muito mais clara, não é? Até aleluia você fala. Até glória a Deus você solta a natureza divina. Mas quando a gente vai para casa, a nossa natureza é muito mais carnal do que divina. Talvez quando nós voltamos para o nosso trabalho, encontramos aquele patrão, que na nossa expectativa ele está endemoniado. A gente olha para ele e a gente comporta-se como mais terreno do que divino. E a gente faz um desserviço àquilo que a gente aprende, que a gente é de outro mundo. Por causa da graça de Jesus, agora nós somos filhos de Deus, então nosso Pai é de outro mundo. E nós somos forasteiros aqui, somos de outro mundo. E por causa dessa
adoção, agora nós temos uma outra natureza, natureza divina. Quem é mais evidente na sua vida aqui e fora daqui? Terceira verdade que o texto me traz também, e ele continua no versículo 4, se você observar, coloca para mim, Caio, versículo 4, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, olha o que diz o texto. Segunda Pedro, Caio, capítulo 1, versículo 4, meu rei. Isso. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu graciosamente grandes e preciosas promessas. Por que Deus faz isso com a gente? Porque a gente é legal? Não, mas Ele continua. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. Até aí tudo certo. Mas o versículo continua e é o terceiro ponto que eu quero que você guarde. Deixa no texto, Caio, por favor. Da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. O que Pedro está ensinando a gente aqui, nessa terceira ideia, é que além da gente entender a nossa natureza, ele quer que fique claro para mim e para você, que nós temos uma missão. Nós temos um projeto, nós temos um propósito que Deus colocou na minha e na sua vida, por isso que ainda estamos aqui. Porque há uma missão, há um projeto. Talvez, pastor, eu não faço ideia do que é. Quero lhe ajudar com alguns textos, me ajuda aí, Caio, por favor. Antes nós éramos escravos, e agora não somos mais escravos, agora nós somos livres e podemos ser, por causa da natureza divina que habita em nós, escapar da corrupção do mundo, causado em nós e através de nós, e pelos desejos, intenções, paixões humanas, que muitas vezes nos assolam, e a gente é seduzido por isso, e somos fisgados e acabamos derrapando. Por isso, olha o que diz o texto em Filipenses, capítulo 2, Caio, por favor me ajuda nessa sequência, versículo 12 e 13, olha o que diz Filipenses 2, 12 e 13, quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre me seguiam em minhas instruções. Agora que estou longe, e ainda mais importante, que façam isso. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e com temor, ou seja, continuem fazendo aquilo que vocês foram chamados para fazer. Pode passar o próximo, Caio, 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que agrada dele, ou seja, aquilo que deixa Deus feliz. É a nossa missão. É o que eu e você precisamos fazer concomitantemente, junto, aqui, no trabalho, em qualquer lugar. E Paulo teve esse problema, Filipenses capítulo 1, Caio, volta um capítulo, versículo 23, olha o que Paulo diz, eu estou dividido entre dois desejos, quero partir e estar com Cristo, que isso seria maravilhosamente melhor, muitíssimo melhor, contudo, versículo 24, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Porque ainda não completei a obra, a missão que Deus tem dado para eu fazer. Por causa de vocês, eu ainda estou aqui. Versículo 5, por favor, Caio. Ciente disso, eu estou certo de que continuarei vivo. Deus não vai me levar para ajudar todos vocês a crescer na fé. E a experimentar a alegria que essa fé, esse encontro com Jesus traz em nós. Mais um texto, Caio, versículo 26, termina por favor. E quando eu voltar, vocês terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Numa outra tradução, por causa do propósito que Ele colocou no meu coração. Fechando o terceiro ponto que eu quero que você guarde e entenda. Nós somos salvos para salvar. Nós somos amados para amar. Nós somos tirados das trevas para voltar das trevas no inferno e tirar gente de lá. Para isso que você foi salvo. Com uma missão muito clara, e o texto vai dizer isso. Essa missão é o desenvolvimento que eu e você produzimos quando entendemos a salvação. Por isso algumas perguntas talvez para você. Como é que está desenvolvendo a sua salvação? Como é que você tem visto a missão que Deus tem dado a você? Por isso o quarto ponto que o texto nos traz
a gente precisa se esforçar, porque é muito provável que no meio da nossa caminhada a gente se esfrie. Quantos de nós aqui já não esfriou, ou quantos de nós já não conheceu alguém que não está mais amando Jesus como amava antigamente? Ou talvez quantos de nós percebeu na nossa caminhada que a gente vai se perdendo a despeito disso? Por isso que o versículo 8, Caio, me ajuda por favor, capítulo 1 de 2 Pedro, no mesmo texto nosso. Olha o que diz o versículo 8, quando ele nos ajuda nesse quarto ponto para a gente guardar e levar para casa. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versículos anteriores, do 6 em diante, ele faz uma lista, como nós falamos, sobre a virtude, na virtude, a fé, o conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Ele faz uma sequência de crescimento que eu e você precisamos desenvolver. E a partir do momento que nós passamos por esse processo todo, a gente começa a perceber que a nossa fé já não é mais uma fé inativa. Olha o que diz o versículo 9, por favor, Caio. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo, são praticamente cegos. Aqueles que param no meio do caminho, não entendem a missão e não vão à frente, são cegos ou começam a tornar-se cegos, vendo apenas o que está por perto e se esquecem que foram purificados dos seus antigos pecados. É aqueles que não estão entendendo a plenitude da fé, da salvação, da ação de Deus com a gente. Por isso que aqui nesse texto, a palavra exata que eu quero que você guarde, é quando ele diz: aumentem, se esforcem. Deus já fez o primeiro passo, que é salvar a mim e a você. Agora o desenvolver esse processo, cabe a mim e a você. Deus não vai fazer aquilo que eu preciso fazer. Deus não vai mexer em mim e em você naquilo que nos é razoável a fazer. Ele vai fazer o sobrenatural, mas o natural cabe a mim e cabe a você. Por isso, algumas questões para a gente pensar sobre isso. Cansa fazer o bem, não cansa? Às vezes cansa estar casado, não cansa? Às vezes até cansa estar na igreja, não cansa? A gente cansa. Mas o próprio Paulo vai falar aos Gálatas, exatamente no capítulo 6, versículo 9, não canseis de fazer o bem, ou seja, faça alguma coisa, se esforce, mude, mexa, mas faça, aumente, não para. Porque não é só você, não tem a ver com você, tem a ver com as pessoas ao nosso redor. Por isso nós precisamos ter foco, disciplina e objetivos claros na nossa caminhada, senão a gente vai esfriar. A gente precisa entender o projeto e o planejamento de Deus, senão nós vamos esfriar. Você precisa tomar as ferramentas, a força e continuar a sua caminhada, senão nós vamos parar. E por último, para a gente encerrar os últimos versículos, quando ele diz assim, versículo 10, Caio, por favor, coloca do mesmo texto, e versículo 11. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente, para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e vocês jamais tropeçarão. Ou seja, vivam de um modo digno, ou seja, ouçam, aumentem, vivem dessa forma, porque vivendo assim vocês vão provar, vocês vão mostrar, vocês vão autenticar que o chamado de Deus em vocês valeu a pena. Que aquilo que Deus faz e fez, começou a obra em mim e você, vale a pena continuar. E o versículo 11 ele termina e a gente vai fechar. Para que assim a sua entrada no reino eterno do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. O que esse texto nos diz é que o nosso comportamento, quinta e última verdade, consolida a nossa vocação. Se você se diz cristão, eu não vou acreditar na tua palavra, eu vou acreditar no que você faz. Se você se diz cristão,
aquilo que nós falamos aqui, vivemos aqui, mas se você lá fora, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, em qualquer lugar, você não viver aquilo que está falando aqui, eu tenho que desacreditar na sua palavra. Porque mais do que palavras são as nossas ações. E aqui ele está dizendo que as nossas ações, nosso comportamento deve comprovar que nós somos, confirmar, consolidar que nós somos chamados e fomos salvos por Jesus. Mas ele finaliza esse texto e aqui nós vamos partir para ouvir e refletir e agir. Antes lendo esse texto, olha o que ele diz. Assim sua entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus e Salvador, Jesus Cristo, será acompanhada de grande honra. Pastor, eu perco a salvação? Não, você só vai sem honra. Você só vai sem honra. Você só vai. Legal. Mas a sua vida aqui será tão frustrante, porque não é isso que Jesus quer que a gente viva. Ele deseja muito, por isso esse texto de Pedro é que os comportamentos que você tenha, crescimento, mentalidade, foco, objetivo de vida, faça com que eu e você, ao entrarmos no céu, quando Jesus disser para nós, venha, benditos de meu Pai, a gente é acompanhado de grande honra. Essa grande honra tem a ver com o que você é aqui. Essa grande honra tem a ver com o que Deus fez em você e através de você. Essa grande honra não tem a ver com um primeiro projeto de salvação, tem a ver com o que a salvação fez em você e em mim. Isso é grande honra. Por isso a pergunta, e a gente vai para ouvir, refletir e agir, é essa: como você quer chegar lá? Só chegar ou com grande honra? Se você se encontrou com Jesus, você vai chegar lá. Mas se você se encontrou com Jesus definitivamente, tem a sua vida transformada e luta para que isso seja todo dia uma ação do Espírito Santo, do divino em mim e você, todo dia, você vai subir. A hora que você chegar lá, você vai ter honras. Eu luto para isso. Não porque eu quero honras, mas porque eu não consigo fazer outra coisa, porque o que em mim está me leva a viver por honras. Por isso, para você ouvir, refletir e agir, e a gente encerrar, nunca se esqueça, nós somos salvos pela graça, todos nós, do menor ao maior, todos nós, do mais bonzinho ao mais bandido, todos nós, fomos salvos pela graça. Segunda verdade para você guardar: fazer parte da família de Deus torna a gente irmão. E você só é irmão por causa da família de Deus. Então, se você tem a capacidade de dizer Pai Nosso, é porque você pode me olhar e dizer a mim, meu irmão. Talvez isso é complicado quando a gente olha para alguém e fala isso aí. Não. Se não é capaz de dizer ao teu próximo, meu irmão, talvez você não deveria dizer Pai Nosso. Terceira verdade: não estacione a vida cristã. Evolua. Faça valer a pena. Se desenvolva. Busque mais, do seu jeito, do jeito de Deus ser em você, mas evolua. E por último, viva o Evangelho de Jesus com os teus lábios e com a tua postura, para que as pessoas olhem para nós e vejam a harmonia entre o que eu falo e o que eu faço. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence.